Olá a todos, está começando mais um webinar do Fórum de Reportagem sobre a crise global de saúde. Hoje, 43ª edição, acho que faz quase um ano que nós estamos aqui no Fórum com os webinars praticamente semanais, com exceção de uma outra semana, estamos aqui realizando os webinars e hoje a gente vai abordar um assunto, o combate à desinformação, que a gente já abordou em outras edições, mas com foco na checagem, seja em estratégias de checagem, seja em técnicas de como funciona o processo na redação das agências. Só que hoje a gente quer ir um pouco além desse assunto, quer entender se tem como, né? E o que podemos fazer além da checagem, nesse contexto de combate à desinformação. E para o papo de hoje chamamos três ilustres convidados. Primeiro, Cristina Tartaglia, criadora da agência Lupa. Tudo bem, Cristina? Obrigado pelo seu tempo. Oi, Daniel, bom dia a todos, um prazer estar falando com vocês. Vamos lá, falar do assunto da hora. Maravilha, obrigado. Também chamamos o Luiz Ricardo Hutner, ele é pesquisador da Media Lab, né, Ricardo? Você pode dizer melhor, também doutorando da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele pesquisa fake news. Ricardo, obrigado pelo seu tempo, tudo bem? Bom dia, Daniel, obrigado pelo convite. Obrigado a Cristina, o Sérgio também por essa oportunidade. O Midiaras, que é o laboratório que a gente pesquisa, né, especialmente agora sobre desinformação em mídias sociais e também em fake news. Maravilha. E para fechar aqui a triagem de convidados, temos o Sérgio Ludic, que é editor do projeto Comprova e também atua como, ele pode dizer melhor, me corrigiu já anteriormente, coordenador de cursos da Abrage. Sérgio, é isso mesmo? Muito obrigado também pelo seu tempo aqui nessa manhã de sexta. Isso mesmo, obrigado, Daniel, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com o Luiz Ricardo e com a Cristina. Não, tem uma outra coisa que eu gosto de mencionar, que eu também faço, que é a coordenação da pesquisa do Atlas da Notícia, porque eu acho que ela tem bastante a ver com o que a gente vai falar agora aqui. Não é para me exibir, né, como mas eu acho que é um ponto que a gente pode tocar também, porque eu acho que tem muito a ver com o assunto. Muito obrigado pelo convite. Maravilha, é um projeto bem interessante, realmente. Gosto dessa intersecção aí com mapas e geografia. Bom, eu vou começar aqui pela pergunta que é o norte do webinar de hoje. Lembrando a quem nos acompanha que o webinar vai ser gravado, depois a gente vai colocar ele no YouTube até 24 horas, então se quem não conseguir acompanhar hoje ou conseguir acompanhar 10 minutos e quiser ver depois, vai estar online, tá? A gente disponibiliza lá no grupo do Face do Fórum de Reportagem. Bom, então é o seguinte, o norte que eu vou fazer essa pergunta aqui para os três é o seguinte: há outras ações táticas ou estratégias para combater a desinformação além da checagem? Claro, a gente tem a ideia de que a checagem é a principal, mas tem alguma coisa além disso que, tanto individualmente nós jornalistas, como em termos coletivos de empresa, agências de checagem, redações, o que nós podemos fazer? Quem gostaria de começar essa? Talvez Cristina, Sérgio, Luiz? Posso abraçar aqui, Daniel, porque eu venho pensando muito sobre isso, inclusive sendo muito verbal, falando bastante sobre isso, eu acho que a gente precisa urgentemente falar de silêncios estratégicos. Isso é parte do combate à desinformação. Deixa eu explicar um pouquinho esse conceito sem ser chata. Primeiro, eu queria dizer que acabou de sair ontem, dia 17 de junho, acabou de sair um excelente manual que o Redes Cordiais fez com o Internet Lab, que fala sobre isso. E que detalha lá com fontes, então, quem quiser se aprofundar em silêncio estratégico, eu acho muito, recomendo muito. Bom, eu tenho implicado bastante com a forma como alguns jornalistas e algumas redações e alguns influenciadores têm tentado combater a desinformação, que basicamente recompartilha o dado para dizer isso aqui é falso. Na verdade, você está oxigenando de forma cavalar uma informação equivocada, seja
uma falsidade, seja um discurso de ódio, né? E eu parei nos últimos tempos para fazer um levantamento assim, para ter isso de forma robusta, né? E eu vou dar um exemplo que é o exemplo que está mais fresquinho na minha cabeça agora, que a gente escutou após a morte do humorista Paulo Gustavo, um parlamentar dizer que o Paulo Gustavo era a nova Marielle, né? Enfim, uma frase totalmente infeliz, mas amplificada pela imprensa. E, curiosamente, amplificada pela imprensa que se alinha à oposição do governo federal. Então, assim, talvez aquilo não tivesse alcance ou não virasse uma discussão ou não entrasse no Trending Topics se não tivesse tido uma cobertura tão mal feita, e aí eu já vou de sola, assim, né? Nesse caso, a gente precisa, como jornalista e como usuário de redes sociais, entender a hora de não falar, né? A gente tem uma atenção das redes sociais, ela te obriga, ela te leva a dizer isso é um absurdo, né? Mas, às vezes, é muito melhor o silêncio. E tem vários outros casos. Agora me vem na cabeça o caso do Roberto Jefferson com as armas, um vídeo do Roberto Jefferson com as armas, o vídeo de uma parlamentar dançando no Salão Verde, né? Essas coisas, a gente precisa saber que nada é feito sem querer, tudo é feito de propósito, né? Eu me lembro também agora do caso da hashtag Eu Tomo Ivermectina. A hashtag ganhou proporção nas redes sociais por conta das pessoas que estavam criticando o erro de grafia. Mas é muito ingênuo da nossa parte, e eu, como pessoa que está no ramo da luta contra essa informação, achar que aquele erro foi sem querer, né? Foi feito de propósito para capturar o debate, mas o que importa realmente no final do dia é que está todo mundo falando sobre ivermectina, que é uma grande falsidade e não funciona no combate à Covid. Então, assim, eu queria dar logo esse start, dizer que é urgente a gente saber calar, e quando for indispensável falar de forma inteligente e estratégica, ou seja, é uma foto equivocada, marcar a foto com um X em cima, é um vídeo que está todo truncado, descrever o vídeo em vez de repostá-lo. Então, assim, tem estratégias muito simples de sim falar sobre um assunto desinformativo sem amplificar e oxigenar aquela desgraça. Ou seja, então, às vezes é melhor não fazer nada, né? Luiz, Sérgio, alguém gostaria de complementar esse primeiro ponto? Assim, o que mais que a gente pode fazer? A Cristina citou isso, não fazer nada às vezes é uma saída. Eu tinha até para falar, mas antes eu queria falar um pouquinho da pesquisa para introduzir o que eu vou chegar, ao ponto que eu vou chegar. Claro. Eu, na minha dissertação, a gente analisou, o Midiares, a gente analisa muito a desinformação, né? E a desinformação, o que é a fake news? Para mim, na minha concepção, e eu sou isolado praticamente no grupo, acredito que a fake news, mesmo sendo um oxímoro do jornalismo, ela pode sim usar os elementos do jornalismo para desinformar. E chegando nisso, a gente chega a algumas conclusões, né? Dentro da notícia de sites hiperpartidários, por exemplo, que é o uso do lead, o uso de um título bem estruturado, como se parecesse uma notícia que para o leitor mais desatento parece ser uma notícia de um veículo de comunicação confiável, mas na verdade ela usa elementos para desinformar e não para informar. Ou o que a gente gosta de falar para polarizar ainda mais. Então, ela utiliza muito dos elementos do jornalismo, mas consegue colocar opinião, consegue colocar outras coisas nisso. Ainda mais que elas utilizam muito notícias de segunda mão. Então, elas pegam declarações do jornalismo tradicional, ou de veículos tradicionais, e utilizam partes dessas declarações como se fossem sua apuração, como se fosse do seu viés fazer isso. Então, isso é muito importante deixar claro que a gente analisou essas fake news e como elementos desses sites eles proporcionam às pessoas se desinformarem, não se informarem. Então, a gente fez um estudo, o Midiares fez um estudo agora, que a gente analisou muitos elementos que a gente viu em narrativas contra a Covid-19. Então, a gente lançou alguns estudos e a gente até publicou um relatório semanas atrás sobre esse estudo, que ele aponta algumas, digamos, diretrizes que poderiam ser suficientes para a gente, para o combate à desinformação, né?
Então, a gente elencou 6 pontos principais, né, como combater essa desinformação, que é a criação urgente de campanhas contra a desinformação, que sejam massivas e sejam espalhadas por vários veículos de mídia, o investimento em letramento digital, não só através de escolas e universidades, mas também com instituições, o fomento ao amplo debate, sobre temas complexos, como vacinação, saúde pública, eleições, como voto impresso e urnas, a cobrança de uma atuação mais efetiva das plataformas no combate à desinformação, né, como a Cristina falou, para marcar mesmo que aquele conteúdo é falso, que aquele conteúdo é desinformativo. E o principal ponto que eu, pelo menos, tenho em vista é que são as ações dos veículos jornalísticos para evitar que sejam compartilhados como desinformação. E por que isso? Né? Esse ponto eu acho muito importante, porque em vistas ao jornalismo declaratório, né, que há muito Bolsonaro falou que ivermectina cura o Covid, e isso está publicado na página do UOL. Aí esse conteúdo ele é compartilhado em grupos do Facebook, como dizendo, olha, o UOL também está falando, mas na verdade quem falou foi o Bolsonaro. Então o jornalismo ele tem que noticiar o fato, mas até que ponto esse fato ele não tem que ser visto de uma forma diferente, como o caso das vacinas da AstraZeneca, que deixou de ser aplicada em um país, mas na verdade ela deixou de ser aplicada porque tinham outras vacinas, né? Se fosse um caso extraordinário, excepcional, como no Brasil, ela continuaria sendo aplicada. Então, talvez o jornalismo declaratório ele seja muito complicado para as pessoas, ele seja usado para desinformar, mesmo sendo com apuração, escrito por jornalista, mesmo tendo todos esses elementos, ele também pode desinformar para os grupos que assim querem, como foi comprovado nesses estudos que a gente fez, principalmente no Facebook, com dados da Pointer. Então, basicamente, são esses pontos que a gente crê que talvez sejam interessantes, e esse silêncio que a Cristina falou, ele é muito... eu nunca tinha escutado, agora é bem importante, porque às vezes a imprensa, querendo informar, querendo noticiar, ela acaba desinformando ou fomentando uma possível desinformação, né? Compartilhando um link de uma manchete que no texto não condiz com o título. E isso é muito crucial para a gente entender como a desinformação também acontece dentro de alguns veículos jornalísticos, mesmo sem, muitas vezes, por ingenuidade, a gente acaba desinformando. Então, isso é o fortalecimento do jornalismo, para mim, seria repensar o jornalismo, na verdade, porque os sites hiperpartidários utilizam, e bem utilizados, dos elementos do jornalismo, mas o jornalismo parece que, talvez, às vezes, fomenta mais a desinformação do que a informação, muitas vezes. Perfeito. Você fez um belo resumo aqui da dissertação, e você citou algo dos 4, 5 pontos que você citou, né? Basicamente, tem o letramento digital, algo muito importante, que acho que tem iniciativas da própria Agência Lupa, redes cordiais também, se eu não me engano. Fomentar o amplo debate, aí depende também muito da ação governamental, né? Cobrança das plataformas, essa batalha vai longe, e as ações dos veículos, que aí encaixaria talvez isso que você está dizendo, de rever suas próprias estratégias, suas próprias ações de formular, bater texto, enfim. Mas tem um ponto que você citou, e eu vou passar a palavra para o Sérgio, que talvez tenha a ver com o que ele disse no começo, mas ele vai abordar melhor, da parte do Atlas do jornalismo, né? As notícias em segunda mão. Porque muitas vezes os veículos locais também acabam entrando nessa de reproduzir notícias em segunda mão, não necessariamente com fins desinformativos, mas cair nessa de pegar um jornalismo declaratório e reproduzir ali no veículo da cidade média, cidade pequena. Então, Sérgio, queria passar a palavra para você e te perguntar em que aparece, em que medida pesa isso para as fake news, a desinformação, o combate à desinformação em geral, para esses veículos médios e pequenos? Por favor. Bom, eu acho o seguinte, o jornalismo, ele é parte, talvez a principal parte da solução para um problema que não é do jornalismo somente, né? Esse problema é um problema da sociedade, porque a gente incorporou outras formas de se comunicar a partir da
da facilidade que as plataformas nos proporcionaram, e a gente tem um ambiente hoje que é um ambiente muito mais povoado e poluído, portanto, né, que passa ao largo do jornalismo. E o jornalismo, embora eu o considere parte da solução, ele tem pouca possibilidade de resolver a sua parte sozinho. Acho que a gente está num momento que é um momento crucial, assim, porque além da precariedade toda dos negócios jornalísticos, e aí quando a gente vai para essas cidades médias e pequenas, a gente vê isso muito gritante, porque a dependência do poder local ela é muito grande, então a independência editorial ela acaba sendo comprometida muitas vezes, né? Mas a precariedade do jornalismo como um todo é um problema, né? Esse problema, ele obviamente vem de algum tempo, né? Desde que a gente passou a fazer mais esse jornalismo declaratório que o Luiz Ricardo falou, a gente abriu mão de ter investigações próprias para repercutir outras coisas, de buscar mais cliques, isso já é conhecido, né? Eu sei que isso nos levou a uma situação em que há uma baixa confiança no jornalismo, mesmo no jornalismo que é bem feito. O jornalismo tem sido atacado diretamente nas redes sociais, e eu tenho dificuldade de encontrar uma saída para isso. Assim, como o jornalismo sozinho vai conseguir dar essa virada, se transformar de novo num ponto central de busca de informação, né? E que vai conseguir atrair mais as pessoas para ele do que o que se vê nas redes sociais transitando, publicados por outras pessoas não jornalistas. Então, me parece que a sociedade precisa entender que esse é um problema dela, que o jornalismo é parte da solução que ela pode construir para si, né, para ter uma democracia mais saudável, para ter um ambiente mais saudável também de informação, né? Aí sim, há várias saídas, algumas que já foram mencionadas aqui. Quando a gente vai para o jornalismo local, e principalmente para onde a gente tem os desertos de notícias, esse quadro ele fica ainda mais gritante, porque hoje em dia todo mundo tem um celular na mão, com acesso de dados livre para algumas plataformas, né, para alguns aplicativos de mensagens. As pessoas estão ali compartilhando coisas. Quando a gente vai olhar para o grau de confiança do Trust Barometer, por exemplo, as pessoas próximas, os parentes, os amigos, os colegas de trabalho estão na primeira faixa, as que são mais confiáveis, o jornalismo está lá na cauda. E aí, bom, mesmo que tivesse jornalismo lá, o jornalismo estaria na cauda. Agora, você imagina sem jornalismo, né? Então, me parece que uma das coisas que o jornalismo pode fazer, e aí voltando um pouco ao tema inicial, e aí não é só o jornalismo dos grandes veículos, mas também dos veículos menores, dos lugares menores, dos jornalistas empreendedores e tal, fosse começar a adotar um pouco mais as técnicas da checagem, a metodologia da checagem, porque ela resgata o jornalismo que a gente não tem feito mais nos outros veículos, né? Eu, quando me falam quando me perguntam sobre o Comprova, ou taxam o Comprova como agência, eu sempre digo que nós não somos uma agência, nós somos uma iniciativa colaborativa que tenta, de alguma forma, fazer com que padrões de excelência de algumas redações possam ser comungados, né? Possam ser trocados para outras agências, e que um número cada vez maior de jornalistas possa experimentar e ter a consciência de que metodologia, seguir determinados padrões, e que são padrões que hoje ninguém faz melhor do que as agências de checagem, sejam incorporados ao trabalho cotidiano do jornalismo, seja lá qual for, né? A gente fala muito em desinformação, mas
isso vai além, o jornalismo se aproveita cada vez mais de conteúdos das redes sociais, né? O fato de não ter jornalistas na rua, de não ter repórteres na rua, faz com que a gente fique muito refém, às vezes, do testemunho de algum cidadão, e a gente vai se utilizar desse conteúdo e se utiliza sem medir os riscos de se utilizar esse tipo de conteúdo. Então, acho que o jornalismo tem muito a fazer, mas se ele puder começar adotando as regras de transparência, por exemplo, de uma agência de checagem, a metodologia, deixar claro, compartilhar os links, dar oportunidade para o leitor para que ele possa ser o checador da checagem, ou possa ser o fiscal daquilo que o jornalista do jornalismo que está sendo atacado está produzindo, eu acho que a gente já começaria bem. Sim. Isso que você citou no final é basicamente expor, dar ao leitor o caminho das pedras, ou seja, o caminho que eu fiz, o jornalista que for, o redator que for, onde começou a pesquisa, os links que visitou, o que mais foi visto. Eu acho que explicar, por exemplo, em alguns casos, em alguns temas mais sensíveis, até por que está se fazendo aquela reportagem, por que está se publicando aquilo, né? Eu sempre faço uma analogia com o que o jornalismo na internet adotou, que é essa barreira para o anunciante, né? O paywall. No espanhol tem um nome maravilhoso que é o muro de pago. Então, quando o leitor está gostando do nosso produto, do que a gente faz, a gente cria um muro, coloca um muro. Eu disse, não, o muro, ok, ele pode ser importante, porque precisa ter sustentabilidade o veículo, mas então vamos construir um muro de vidro, né? Vamos mostrar a nossa cozinha, mostrar o que a gente está fazendo e tal. Nós precisamos disso, porque o nível de confiança é baixo no jornalismo. A gente precisa recuperar isso. E agora, seria possível extrapolar, reconquistar essa confiança de leitores que, digamos, não consomem informações, ou que consomem mais de veículos alternativos? Porque tem gente que não vai consumir notícia da Folha, do Estado, do Globo, porque tem ali naquela marca, né, já toda uma visão pré-concebida que não vai consumir aquele tipo de notícia. Então, Daniel, a pergunta é possível deixa eu te conquistá-los? falar, assim, eu respondo essa pergunta há um tempo e acho que cada vez eu acho que a minha resposta está mais batata, assim, que é eu acho de verdade, aí eu falo do ponto de vista do checador, claro. O checador não vai trabalhar para converter maluco. A gente trabalha para que não haja mais maluco, né? Então, assim, eu lembro de uma pesquisa, acho que foi o Pablo Hortelado que fez uma vez, isso antes de 2018, acho que foi 2017, e eu vou citar ela, apesar de deve estar desatualizada com certeza, que ele falava assim, olha, o Brasil, o consumo de informação e a polarização no Brasil, ele fez um cruzamento, tinha acho que 7% jogados na direita, 8% na esquerda, era uma coisa assim, tipo, 15% dos brasileiros eram consumidores de notícias completamente fatos alternativos, né? E a gente debateu isso no 3i, no Festival do 3i, e ele falou uma coisa que ele tem razão, ele falou, mas tem 85% das pessoas que ainda leem, que ainda se preocupam. Então, assim, eu prefiro gastar minha energia com os 85 do que com os 15, né? Óbvio, repito, esses dados certamente estão desatualizados. Então, assim, eu acho que a gente precisa falar de estratégias para proteger quem ainda... e são muitos, veja, quem ainda está aberto, sabe? A gente perde muito tempo para tentar convencer o terraplanista que a Terra é redonda. Mas o cara está lá. Assim, vamos tentar impedir que a lógica do terraplanismo contamine o resto do planeta. Então, assim, eu prefiro trabalhar nesse modelo do que no modelo da conversão. Eu prefiro trabalhar no modelo da proteção. Agora, eu queria pegar um gancho do que o Sérgio falou ali, que eu acho que ele tem muita razão quando ele fala que
que o problema... Acho que o Luiz também falou um pouco disso, que é um problema da desinformação, é um problema da sociedade, não é um problema do jornalismo, certo? Então, assim, eu venho também dizendo muito, assim, os checadores, sobretudo, estão sozinhos no front de batalha. Então, assim, todo dia eu abro meu computador aqui e eu tenho tropocentas informações falsas para verificar. E, assim, eu tenho que tomar decisões éticas, técnicas, sobre o que eu vou checar e o que eu não vou checar hoje, porque não cabe tudo no meu dia. Então, assim, eu adoraria que o jornalismo tivesse a solução, mas eu tenho certeza de que não tem. É matemático, né? Então, assim, eu queria somar à minha resposta anterior a ideia de que, além do silêncio que eu falei antes, existem algumas medidas muito objetivas que são razoavelmente fáceis de ser adotadas, basta querer. A primeira delas, acho que você pincelou bem, Daniel, antes, e o Luiz também, assim, não adianta, tem que ter aula de desinformação no colégio, gente. Assim, desculpa, mas não pode ter criança, minha filha tem 12 anos, minha filha tem que saber já usar o Google Image Reverse. Tipo assim, não é que nem quando eu estava no colégio, e tinha que aprender a fazer datilografia. É um skill, é uma capacidade de sobrevivência no novo planeta que se projeta, né? Assim, quando eu estava no colégio, o computador estava chegando, então você tinha que aprender a ser rápido no teclado, certo? Hoje, o computador está aqui e a pessoa tem que estar recebendo imagem e vídeo truncado. Ela tem que saber separar o joio do trigo. Então, assim, isso eu jogo muito nessa coisa da educação e já estudei bastante, junto, inclusive, com o Instituto Palavra Aberta. A Base Nacional Curricular já permite que haja disciplinas de desinformação ou sobre desinformação nas escolas e nas universidades. Eu acho também urgente, por exemplo, que os cursos de pedagogia, né, os professores, seja eles de matemática, de história, de física, ele tem que saber tratar desse assunto em sala de aula. A gente cada vez mais vê a educação mundial rumando para a interconectividade entre as disciplinas, né? Você fazer um problema de matemática usando uma questão de geografia, por exemplo. Vamos inserir a desinformação no meio. Isso tem que ser parte do nosso cotidiano. É um problema social, não é um problema só da comunicação, não é um problema só do jornalismo. Agora, queria trazer assim, a última cereja do bolo, que vai aí explodir as polêmicas. A gente também precisa, como cidadão, decidir o que a gente quer no nosso país. Tá? A gente precisa decidir se a gente aceita que as redes sociais apliquem no Brasil as mesmas leis ou as mesmas políticas de convivência em rede, as mesmas regras de comunidade que elas desenvolveram baseadas nos Estados Unidos. Então, tem um debate cidadão que a gente precisa fazer, que é, por exemplo, bom, a gente vai aceitar ou não vai aceitar que o Facebook, o Twitter derrubem a conta de uma pessoa? Qual é a nossa decisão como país, como nação? Essa regra decidida por uma empresa dentro de um ambiente particular, que pode ser os Estados Unidos, numa eleição, essa regra pode ser aplicada aqui ou não? O que a gente quer? Então, assim, acho que tem um debate que é entre a cidadania e a legislação no que diz respeito às políticas que as plataformas devem utilizar no Brasil. Então, assim, deixo aí mais 2 ideias para como combater a desinformação. Dessas 2 ideias, eu pensando aqui, você me corrija se eu estiver errado, a primeira da educação midiática, ela seria mais de médio prazo, longo prazo, e protegeria os novos, né, as novas pessoas que estão começando a ler. E a outra é uma complexa e mundial, né, porque o desafio dessa batalha, dessa negociata aí com as big techs, ocorre em todos os cantos do planeta. E aí minha dúvida seria, por exemplo, na parte estética, de repente, agora trazendo para algo mais ali do trabalhinho de formiga na publicação, tem alguma coisa na parte estética que pode demover ou pode mostrar que não é uma notícia falsa? Deixa eu dar um exemplo em um outro produto. Às vezes a gente compra alguma coisa que vem com aqueles selinhos holográficos, quando a gente comprava coisas físicas, né?
que vem aqueles serinhos holográficos, você brilhava para mostrar a autenticidade daquele produto. Tem algo do tipo, de repente até mais tecnológico para o jornalismo que funcione nesse sentido? Que poderia funcionar, talvez? Ô, Daniel, não sei se funciona, tá? Mas existe um projeto que chama o Trust Project, acho que o Sérgio conhece também, talvez o Luiz também conheça, que propõe, eu vou usar a palavra da Ângela Pimenta, a expressão da Ângela Pimenta, é uma tabela de ingredientes, né? Uma tabela calórica, né? Quando você compra um negocinho, tem lá 2% de sódio, 3% de gordura, não sei o quê. Isso está sendo implantado no Brasil, se não me engano, tem uns 12 ou 13, posso estar desatualizada, né, Sérgio? Meios de comunicação que já tem esse... É um Tzinho preto. Você sim. passa o mouse em cima e você vê. Bom, mais informações sobre esse repórter. Ou seja, esse repórter, sei lá, tem filiação partidária, escreve sobre Fórmula 1 e agora está falando sobre saúde, né? Tem um contato, tem as fontes que ele usou, e tem a metodologia de trabalho, ou seja, seria exatamente o que você falou, assim, um selinho holográfico que não vai, vamos lá, de forma definitiva, atestar a qualidade daquela notícia, né? É certa, é verdadeira, é definitiva. Mas ela vai oferecer mais ingredientes para a audiência para ela tomar suas decisões. Eu acho que, assim, não existe um checkmark, assim, né? Essa notícia está perfeita. Acho que isso não existe, porque amanhã ela já caducou, a notícia tem essa coisa. E continua no Google. Eu queria ouvir aí, sei lá, o Luiz deve ter alguma ideia, porque ele deve ter analisado bastante. Eu quero recuperar o que o Sérgio falou, né? Quando emergem, né, fake news ou desinformação, lá em 2017, é quando explode os estudos, né, na verdade, sobre o tema, ele nasce, e tem pesquisadores que afirmam que ela emerge da falta, da queda da confiança da mídia de massa, né, principalmente nos Estados Unidos, que foi onde começaram os estudos. E as notícias, elas chegam cada vez mais através de amigos, familiares e outras pessoas próximas, né, o que é também um problema da sociedade, não só do jornalismo, né, porque as pessoas que fazem uma rede social, elas são os nós, elas que ligam uma à outra. Então, se tu vai repassando uma notícia original do jornalismo, ela já não é original quando ela é recirculada ou quando ela repassa a outra pessoa. Então, as informações nas mídias sociais, elas são muito mais atraentes, por vezes, do que do jornalismo tradicional, né? Seja por manchete, seja, veja aqui, olha o que aconteceu, né? Que absurdo. Então, elas chamam muito mais a atenção para o clique ou para o compartilhamento, mesmo sem ter o clique, do que uma notícia tradicional, muitas vezes, com um título bonito, com um título bem estruturado. Então, ela tende a ser muito mais atraente, por vezes, do que a notícia do jornalismo que o jornalismo faz. Recuperando também, eu acho que o que a gente estudou é que a checagem da informação, ela não chega onde circula a desinformação. Então, muitas vezes, tu tá dentro de uma câmara de eco que tu sabe que pode ser mentira ou que pode ser verdade, mas tu não quer saber daquilo. Tu tem a opção da escolha de correr atrás da notícia, mas tu não quer. E quando essa notícia ela circula nos grupos de Facebook que a gente tem analisado, ela circula de forma a mostrar, por exemplo, uma imagem de abrindo covas no Amazonas, acho que foi em Manaus, que circulou de um outro evento e as pessoas nos compartilhamentos falavam e compartilhavam a imagem, né? Então, muitas vezes a pessoa nem sabia daquela coisa, ela pegou só a imagem da checagem e compartilhou. Então, isso é um problema da sociedade, não do jornalismo, é das pessoas que, por malícia ou por maldade, elas tendem a compartilhar essa desinformação. Então, acho que é mais ou menos isso que eu tinha para contribuir do que o Sérgio tinha falado antes. Então, isso é um problema muito grave e principalmente, ele respinga muito em problemas reais como a vacinação, né? Então, ela causa digamos, uma desconfiança muito grande nas vacinas e principalmente em relação com a xenofobia contra asiáticos. Então, esse foi 2 pontos muito interessantes que a gente achou em grupos do Facebook, né? Em grupos públicos do Facebook. Então, eu acho que o problema realmente é da sociedade e das pessoas que fazem isso, e é um problema também da checagem, por mais que o trabalho seja, né, muito árduo, muito difícil e muito escasso, né? Porque, como a Cristina falou, há milhões de informações falsas e tu escolher com transparência o que tu vai fazer e ter esses dados, muitas vezes, ele é difícil.
é mais fácil tu falar uma mentira do que tu falar uma verdade, né? É muito mais fácil tu jogar ao léu alguma coisa do que tu ir lá buscar alguma informação, ou muitas vezes ter que entrar com um processo para buscar essa informação, e essa informação, esses dados, eles talvez nunca cheguem, né? Então é um trabalho muito difícil. Eu acho que essa, como a Cristiana falou, de receita de bolo, que é selos, né? Que na verdade de quanto aquilo tá certo, tá errado, ele pode ser benéfico ou pode ser também não tão benéfico assim, né? Porque tu pode pesquisar a vida toda do jornalista e falar que em 1980 ele colocou uma camisa de um partido político ou ele fez movimento. Então, tu descredibiliza muitas vezes a notícia, talvez pelo jornalista que ele fez na adolescência ou que ele fez quando era criança. Então, é uma coisa muito complicada da gente ser jornalista e ser uma pessoa também, né? Digamos assim, ser um ser humano comum como faz coisas como qualquer outro ser humano, né? Mas essas questões de transparência na checagem, elas são muito importantes, mas tem esse empecilho, que eu acredito que seja o grande empecilho da checagem, chegar nas pessoas que compartilham a desinformação. Talvez elas não queiram que chegue. Então, esse silêncio, muitas vezes, ele pode ser mais benéfico do que qualquer outra coisa, né? Porque se a gente amplificar uma desinformação, muitas vezes, a gente perde o controle, porque a gente publica, mas a gente não sabe a proporção que isso pode tomar. Isso pode ser muito perigoso. Então, acho que o letramento midiático, como a gente fala, que eu acho que é a longo prazo, a longuíssimo prazo, porque isso é uma mudança cultural da sociedade. Ele precisa vir com crianças, precisa vir com instituições que façam algo pelo tema e que a gente não fale só para gente, né? Não fale só jornalista para jornalista ou quem tem um conhecimento maior para conhecimento maior, mas chegar nas camadas mais populares, nessas pessoas que só têm acesso, muitas vezes, a dados limitados de internet, a ver como isso pode causar uma mudança na sociedade como um todo, não só no jornalismo, mas uma evolução como sociedade brasileira no geral. Acho que é mais ou menos isso. Só dar um testemunho aqui da questão da educação midiática, Daniel. A minha filha está com 9 anos, está na 4ª série, e eles estão estudando desinformação agora. Então, tenho utilizado o Joca, por exemplo, aquele jornal que circula aqui em São Paulo, nas escolas, tá? E é interessante, eles fizeram alguns trabalhos em relação a isso, e agora, toda vez que ela se depara com alguma coisa na TV, ou tal, que ela acha meio sensacional, assim, ela vem me perguntar se aquilo é verdade ou não. Uhum. Nesse sentido, a gente recebeu também um comentário aqui funciona, né? Da Cláudia Senso, falando exatamente, a educação midiática é uma necessidade social. Ela pode ser aplicada em todas as disciplinas escolares, em camadas interdisciplinares. Ô, Daniel, eu queria também falar uma outra coisa. Eu vi esse comentário dela e eu ia adicionar mais uma proposta. Eu acho assim, também a gente também precisa mobilizar instituições e empresas. Acho que todo mundo precisa promover a educação midiática. E eu vou dizer assim, eu acho que assim, o grupo que eu e o Sérgio estamos participando, né, que é o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, precisa ontem deslanchar uma campanha de educação midiática para as eleições do ano que vem e para todas as outras eleições. A cada 2 anos tem que dar uma refrescada nisso, né? Então, assim, a educação midiática ela não vai ser apenas uma matéria no colégio, e que bom que a filhota do Sérgio já está aprendendo hoje, graças a Deus. E também não vai ser só uma tarefa dos jornalistas que estão dando oficinas e falando e muitas coisas. Gente, precisa vir do TSE, precisa vir da empresa, precisa... Entende? É todo mundo no mesmo sentido, né? Todos juntos, assim, no mesmo caminho. Acho bem importante essa ideia. Saiu inclusive aquela... Onde foi que eu li? Talvez na Folha, que o Telegram é o novo espaço, né, dos 15% que a Cristina falou de disseminação de fake news, notícias falsas, e é um espaço ainda a ser explorado, né, por outras pessoas. Sérgio, eu queria te perguntar em relação ao projeto, a filhota que aprendeu a desinformação. Queria te perguntar sobre sobre a implementação do projeto Comprova. Como é que foi conseguir estabelecer um projeto colaborativo entre redações
diferentes, distintas? Porque não é comum a gente ver trabalho colaborativo entre jornais, né? Talvez porque a colaboração se dê entre os jornalistas e não necessariamente entre as redações, né? Acho que com as redações ela fica um pouco mais difícil que isso aconteça, mas pelo menos essas que estão no Comprova agora têm colaborado. Mas no ponto de vista do jornalista, eu acho que tem um ingrediente que é vital nisso, assim. Eu digo desde o primeiro ano, o propósito ele é mais atrativo, ele impulsiona mais do que a concorrência, né? Talvez as empresas se valham mais da concorrência, mas o jornalista ainda se vale mais do propósito. Então, o fato de eles verem que um trabalho conjunto ele acaba ficando mais rico, porque as pessoas trazem novas fontes, trazem novas ideias, novos modos de fazer as coisas. E a possibilidade de se fazer algo que, de alguma forma, interrompa essa dispersão de uma notícia que pode causar um impacto muito ruim para a sociedade, acho que é o grande incentivador do trabalho de colaboração. Agora, eu vejo a colaboração, não só nessa parte, mas a colaboração como um pilar fundamental para o jornalismo no futuro. Principalmente quando a gente vê que cada vez mais a gente está trabalhando em meios segmentados, com redações menores, a colaboração ela já é vista em outras iniciativas, né? Os veículos que estão na Ajor agora fazem isso bastante e tal, mas eu acho que a colaboração é um pilar fundamental para as empresas também, não só para os jornalistas. Uhum. E você diz colaboração, acho que até extrapolando a parte da checagem, né? Colaboração em diversos sentidos. Em diversos sentidos, né? No Comprova a gente vê isso claramente, assim, tem um caso, se eu puder contar, que é muito interessante da Greta Thunberg, que não lembro agora exatamente qual era o boato, eu sei que a gente precisava ter algumas informações dela, da escola e tal, e tinha uma informação que estava sendo investigada e tal, e um dia, eram umas 2h, tocou o alerta do WhatsApp no meu celular, eu acordei, fui olhar, era um jornalista do Correio do Povo dizendo que tinha conseguido falar com a diretora da escola da Greta lá na Europa. E eu disse, pô, legal, ele mandou essa mensagem e tal. Daí chegou de manhã, eu fui olhar e disse, não, mas para aí, ele não está na investigação. Quem estava na investigação era o jornalista do Zero Hora, que é concorrente do Correio do Povo em Porto Alegre. Mas ele achou que ele podia colaborar. E ele pegou no horário vago dele lá, foi atrás da história, conseguiu e estava vibrando às 2h, porque tinha conseguido. Então, tem essas coisas assim super interessantes de ver, né? Uhum. Eu tenho uma historinha também, Dariel, que eu acho que, não sei quantos vocês sabem aí, os checadores que estão dentro da International Fact Checking Network, eles se uniram em janeiro do ano passado para montar uma aliança, que chama Aliança Coronavirus Facts. São 99 organizações, 77 países, 43 idiomas diferentes, 16 fusos horários. E dessa colaboração surge uma base de dados que está pública, todo mundo já pode usar, que já tem mais de 13 mil checagens sobre Covid, vacina, tratamento, você pode imaginar. Então, assim, eu acho que tem uma... lembrando um pouco, pegando um pouco disso, Sérgio, assim, no começo da desinformação sobre o Covid, a gente praticamente não deixava o pessoal de Taiwan, né, os checadores de Taiwan e os checadores de Hong Kong dormir, porque tudo tinha uma pegada de apuração na Ásia. Assim, o pessoal da Itália, por exemplo, que pegou fogo, né, logo pegou fogo no sentido, muitos casos, logo depois, a conexão entre italianos e taiwaneses, italianos e os chegadores de Hong Kong era uma coisa assim, intensíssima, porque não havia possibilidade de verificar a informação sobre o vírus sem ter, digamos assim, um correspondente na Ásia ou pertinho da China, né? Não dava.
Então, assim, a colaboração, a gente falou antes, assim, você perguntou se a educação era médio e longo prazo, sim, e a curtíssimo prazo é a colaboração. Não existe a menor possibilidade de nenhuma redação ou nenhum checador, nenhuma agência de checar, nada. Ninguém vai conseguir derrubar ou fazer cosquinha na desinformação se não estiver trabalhando coletivamente. Essa base de dados que eu estou falando para vocês, assim, ela é tão impressionante porque ela, inclusive, dá para prever o que vai chegar no Brasil daqui a pouquinho. Porque, assim, já rodou nos Estados Unidos, já rodou na Europa, está fazendo o caminho do vírus, né? Começou na Ásia, foi para a Europa, foi para os Estados Unidos, vai chegar aqui. Então, assim, é quase uma forma de ver o futuro para a gente que está aqui na rabeira do vírus, sabe? Uhum. E isso que a Cristina falou é muito claro, principalmente em teorias da conspiração, que para mim é hoje o que mais gira, né? Teve uma declaração que talvez os incêndios da Amazônia, agora pulando, né, seriam causados por armas chinesas, tipo, que estavam nos Estados Unidos e poderia ser. Aí um site hiperpartidário lançou isso, né? Só que nos comentários dos tweets, com respostas a essa postagem, tinha gente, olha como tá pegando fogo diferente em Goiás, será que não é as armas lá dos Estados Unidos, da China, que vieram para cá? Então, talvez esses sites hiperpartidários, né, ou que tendem a imitar o jornalismo, eles jogam a isca e a sociedade, né, como a gente falou, ela pesca o que ela quer. E aí ela pega essa tese e ela vai... E será que a checagem vai funcionar para essas pessoas? Se elas já estão convencidas disso, elas já estão compartilhando o vídeo, elas já estão... Será que chega? Ela fala, tá, pode ser mentira, mas foi isso. Eu ainda acredito. Então é muito complicado, porque é um problema cultural, é um problema de sociedade, não só do jornalismo, não só da checagem. Então é um problema que abrange várias pessoas, várias instituições e como até a Cristina falou do Supremo, tentar interferir nisso de alguma forma. Não sei se a CPI é o melhor momento, porque geralmente as fake news, desinformação, teorias da conspiração, elas giram muito em torno de políticos, né? Será que eles querem realmente resolver o problema ou eles querem prolongar o problema porque está favorecendo eles? Então, também é uma pergunta que a gente tem que começar a fazer, né? Se os nossos representantes, eles querem resolver o problema ou eles querem, talvez, fortalecer esse problema porque está os beneficiando de alguma forma, né? Acho que é mais ou menos isso. Uhum. A gente está chegando aqui nos quase 50 minutos do webinar, quase no nosso final. A Cláudia Ascencio aqui lembrou, complementando o comentário dela, inclusive para os idosos, né? Educação midiática, muito bem lembrado, não só para crianças. O Daniel, e também, aproveitando o comentário da Cláudia, e também para cegos surdos. Assim, a gente precisa rapidamente pensar em como entregar a verificação para quem não consegue ler no Twitter ou para quem não consegue escutar um vídeo, né? Então, assim, todos os tipos de debilidades, seja, enfim, intelectual, como é que a gente... Porque, assim, tá todo mundo no mesmo pacote, né? Tem um projeto maravilhoso agora na Espanha, dos checadores da Malvita, que exatamente faz nesse sentido, assim, como é que a gente entrega a checagem para uma parte da população que já tem dificuldade para consumir informação de qualquer jeito, né? São essas coisas. E aí concordo com o Luiz muito. Gente, assim, as barreiras que a checagem tem que vencer são tantas que urge que a gente aumente aquele pessoal lá que está no front. Assim, tem que vir professor, tem que vir TI, tem que vir ciência da computação, tem que vir designer, tem que vir storyteller, tem que vir todo mundo, né? Te cortei, desculpa, Daniel. Não, que é isso. Foi um complemento interessante. Não tinha pensado por esse lado. Até se a gente pegar as taxas de analfabetismo no país, é mais do que necessário também um formato em áudio, né, de checagem. Sim. Queria para um último ponto aqui na nossa conversa. A CPI das fake news mostrou que parte, como o Luiz disse, muitos políticos têm interesse por trás da disseminação e criação das notícias falsas e dos boatos. Eu imagino que muitos desses processos são criados porque alguém falou, sabe que é mentira e vai lá, paga para alguém pegar aquele monte de celular e ficar disparando num monte de grupo as notícias falsas. Mas aí minha dúvida é, em que medida isso é uma ação coordenada, em que medida isso é uma ação que a pessoa viu, achou curioso, decidiu compartilhar?
a gente já tem uma noção de como essas coisas funcionam, da criação e disseminação de fake news, boatos e mentiras, nessa medida de coordenado, espontâneo. Existe algo que ilumine essa questão? Um estudo, de repente, um levantamento? Daniel, eu posso falar um pouquinho de Covid, tá? E aí, porque é o que eu estive muito mergulhada no passado. Assim, eu acho que a pandemia mostrou para os checadores um tipo de desinformador novo, que é o desinformador que, na verdade, quer proteger. Esse é uma novidade para o fact-checking mundial. Assim, a gente sempre estava acostumado com, seja o desinformador que é militante, cego e quer empurrar aquela informação, seja o desinformador que é ingênuo, que passa aquela desinformação por incapacidade de digerir. E terceira possibilidade é o cara que ganha para desinformar. Então, assim, a gente estava muito acostumado com esses 3 tipos de desinformadores. Aí veio a pandemia. E aí a gente vê, e aí você recebe da sua mãe para você tomar vitamina C. Aí para um chazinho. Não, faz um negócio, aquele nebulização. Assim, na verdade, existe também, estranhamente, o desinformador que gosta muito de você. E que, na verdade, só está te dando uma dica. Toma aí uma hidroxicloroquina antes, né? Que vai que melhora. Vai que. Então, assim, essa pessoa não está ganhando nada. Ela está, na verdade, tentando ser o mais legal possível com você. E aí a gente entra num espiral psicológico muito grave. Porque você começa a duvidar, você começa a ter que colocar em xeque as pessoas que te querem o bem. Então, para mim, essa foi a grande novidade da pandemia em termos do difusor. Né? A gente já estava... Estou checando informação desde 13, 14. Né? Então, assim, cara, o político que paga o bunkerzinho para ficar batendo notícia falsa, ok, já entendi. O cara que é militante leva bandeira na manifestação e não interessa, também já entendi. O camarada que, bom, eu tô, assim, não sei, né? Eu vou compartilhar por esse acaso. Né? Também já entendi. Agora, o cara que fala assim, não, eu vou mandar porque essa pessoa precisa se proteger, esse para mim foi todo novo. E geralmente, utilizando o que a Cristina falou, quem compartilha, né, desinformação, muitas vezes para querer defender, é aquele que é mais engajado, aquele que é mais comprometido, é aquele que está todo dia, talvez, querendo defender de alguma forma. E ele vê, principalmente, algum ator político, né, falar alguma coisa e reafirmar o que ele estava pensando. Então, os políticos têm muita importância nisso, porque eles dão visibilidade e eles... fomentam mais essa pessoa, dizer, é isso mesmo, olha, eu falei, fulano falou e tá todo mundo falando. Então ele se sente engajado, ele se sente importante e ele se sente motivado a compartilhar cada vez mais, especialmente em grupos, né? Porque geralmente no grupo geralmente tu não tá num grupo que tu não gosta, né? Tu tá num grupo que tu gosta, que tu quer que as pessoas sejam engajadas no que tu diz. Então as pessoas também compram essa ideia, todo mundo compra essa ideia e quem é mais engajado tende a compartilhar mais, né? E tende a desinformar mais, querendo ou não. Com algumas pitadas de informação, mas para ganhar alguma, talvez, visibilidade ou alguma reputação dentro de determinado grupo, mas especialmente está engajado para desinformar. Mesmo, às vezes, sendo essa desinformação muito ingênua, né? Eu quero defender, mas estou desinformando, mas chegou a checagem, não é isso, porque, sei lá, algum político falou que não é. Então, é muito difícil, né? E eu acho que talvez não seja organizado, né? Mas talvez seja uma forma de se sentir parte de um grupo, estar engajado, estar compartilhando, estar tendo algum tipo de visibilidade, né? Que é aquela coisa que a gente estava discutindo essa semana até do populismo, né? Porque a pessoa, o que faz ela ser populista ou ela estar num grupo populista? Talvez seja o simples fato de ter satisfação pessoal. Daquela sua notícia, daquela sua informação está sendo compartilhada, está sendo comentada, independente dela ser informativa ou desinformativa. Talvez pertencer a um grupo, fazer parte de um grupo, para a pessoa seja muito importante e ela, nessa importância que ela ganha dentro, uma relevância que ela ganha dentro desse grupo, o torna ela mais engajada a talvez desinformar. Então isso é um grande problema que a gente tem. Fica nessa retroalimentação, né? Sérgio, por favor. Comentar uma coisa, isso que a Cris levantou da questão da Covid.
a Cris tem muito mais experiência do que eu na coisa da checagem e tal. Mas eu acho que a pandemia ela foi o maior desafio que a gente, do ponto de vista da checagem, já enfrentou. Não só pelo volume, mas pelo tipo de informação. Nós estávamos acostumados a fazer investigação de coisas que era muito... nós tínhamos dados que confirmavam, sem nenhuma margem de dúvida, todas as coisas, a gente tinha contextos muito claros de como as coisas se instalavam, do que era a realidade de alguma informação ou desinformação. E quando a gente se depara com as coisas de saúde, ainda mais no contexto de uma pandemia que recém estava se instalando, a saúde, assim, o que se aplica para uma pessoa na área de saúde não se aplica necessariamente ou com o mesmo efeito para uma outra pessoa. Então, a gente traz esse grau de insegurança, muitas vezes, para o tipo de informação que a gente vai tratar. E aí, pela primeira vez que eu lembre, a gente teve que se amparar na opinião de especialistas para, de alguma forma, validar a nossa checagem, a nossa conclusão sobre um determinado conteúdo. E eu sempre fico muito inseguro em relação a isso, porque eu não consigo enxergar o que é uma informação absolutamente definitiva sobre algo e aquilo que tem de opinião baseado em experiências, essas coisas todas. Então, eu acho que é um campo pantanoso para a gente, a verificação ou a checagem na área de saúde, e acho que, finalizando essa pandemia, que eu espero que seja muito breve, quem está no universo da checagem precisaria sentar para conversar e ver, bom, que aprendizados a gente teve disso e que saídas a gente conseguiu encontrar para que numa situação semelhante no futuro a gente tenha um histórico que possa nos ajudar para isso. Porque eu não fico 100% satisfeito até hoje com várias checagens que a gente faz, porque eu sempre acho que daqui a pouco, por mais que a gente coloque um disclaimer lá, que a gente fez aquela checagem baseado nas informações disponíveis naquela data, né? Eu sempre fico muito inseguro com aquilo que a gente publica, quando a gente precisa contar com especialistas que, de certa forma, validem o trabalho da investigação que a gente teve. Então, eu só queria colocar isso, porque eu acho importante da leitura desse período todo que a gente passou agora. Concordo, Sérgio, plenamente. E digo, por exemplo, que na base de dados dos checadores da FCN, você encontra, por exemplo, checagens que dizem que não há nenhum caso de Covid na Itália. É grave, né? Então, assim, é o jeito de esquecimento do checador. Olha, esqueçam que a gente falou isso um dia, porque bombou, né? Agora, tem alguns acordos, eu acho que tem razão que a gente precisa sentar e conversar sobre o que a gente aprendeu, mas teve um que, para mim, foi muito importante, né? A adoção por parte de alguns membros da FCN do inconclusivo, ou não temos como concluir, ou ainda é cedo, né? A Lupa tem esse ainda é cedo. Assim, não dá para dizer de forma definitiva qual é a origem do vírus. Não temos. Então, assim, dizer que não foi o morcego, que não foi o laboratório da China, que não foi... Assim, a gente tem vários indícios que indicam que não foi o morcego, que não foi o laboratório da China, que não foi o Bill Gates, né? A gente tem muitos indícios disso. Mas, assim, como boa checadora, assim, botar aquela coisa ali no preto e no branco, só vai rolar quando alguém disser aqui, é isso, e for validado por uma série de pessoas. Então, assim, a introdução desse inconclusivo foi muito doloroso para a comunidade de checadores, porque checadores têm que ter certeza de alguma coisa, que está falso, que está exagerado, né? E aí, de repente, você fala, bom, vamos publicar um negócio que a gente conta para o leitor que a gente chegou até aqui na nossa apuração e que é impossível concluir. Logo, se é impossível concluir, ele precisa ter vários pés atrás. Mas a gente está fazendo nossa função ou não está fazendo nossa função de resolver o problema? Né? O leitor, o editor, não querem que a gente devolva para ele a questão. Ele quer que a gente carimbe. Mas a gente não, a gente está devolvendo o problema, dizendo que a gente não conseguiu resolver ainda não, lavando um pouco as mãos. Então, assim, tem muito para ser falado, concordo.
Tomara que essa conversa ocorra em breve, né? Tomara por todos os motivos. A gente arquiva o que... nós ainda não demos esse passo aí de chegar nesse ponto do peraí, né? Que duas mãos, segura aí que ainda não se tem uma conclusão para isso. Assim, por enquanto a gente tem arquivado, mas eu lamento muito, porque às vezes tem muito trabalho interessante, importante até, e que a gente fica com aquela coisa de vamos publicar isso aqui porque a gente precisa desmentir isso, mas não temos elementos. Então, arquive-se. Se um dia a gente tiver, a gente busca de volta lá no arquivo. O problema do inconclusivo, até uma matéria do Fantástico dia desses, uns 3 semanas atrás, eles foram para a China e associaram que o laboratório fica perto do mercado, que podia ser dali. Aí toda hora o repórter falava, mas isso não é comprovado, não é comprovado. Tá, mas quem acredita nisso? Acreditou que confirmou para ele, fica perto, é isso, tá fechado e eu vou acreditar nisso. Por mais que o jornalista fale toda hora, não é comprovado, não é comprovado, para quem acredita, vai continuar acreditando. Então, esse também talvez seja um problema, né? Então, é melhor, como o Sérgio falou, talvez arquivar o inconclusivo do que dar uma repercussão muito maior de algo que talvez devesse ser silenciado, pelo menos, né, por enquanto, né? Que ainda a gente está no meio de uma pandemia, principalmente no Brasil. Bem complicado. Para resumir aqui 2 coisas, né? Talvez seja muito difícil para jornalista ficar em silêncio e falar que não sabe. Gente, para fechar, né? Muito obrigado já batemos aqui 1 hora. Muito obrigado pelo tempo de vocês aí nessa manhã. A quem nos acompanha, lembrando que a gente vai mandar uma pesquisa para vocês dizerem se gostaram, se não gostaram, o que a gente pode melhorar, para sempre a gente trazer temas mais relevantes e pertinentes. Luiz, Cristina, Sérgio, muito obrigado a vocês pelo tempo, pelo conhecimento compartilhado. Foi um papo bem bacana. Espero que talvez em breve a gente faça isso fisicamente, quem sabe. Obrigada, Daniel. Um beijo aos camaradas da ligação. Prazer. Abraço, beijo a todos. Tchau. Obrigado pela oportunidade. Até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau.